trago fé, eu trago foco, eu trago força. Te reconheço, te dou passagem, sigo meu caminho. Eu trago fé, eu trago foco, eu trago força. Te reconheço, te dou passagem, sigo meu caminho. Pode entrar! Podemos entrar? Eu trago fé, eu trago fogo, eu trago força. Te reconheço, te dou passagem, sigo meu caminho. Eu trago fé, eu trago foco, eu trago força. Te reconheço, te dou passagem, sigo meu caminho. Eu trago fé, eu trago foco, eu trago força. Te reconheço, te dou passagem, sigo meu caminho. Eu trago fé, eu trago foco, eu trago força. Te reconheço, te dou passagem, sigo meu caminho. Eu trago fé, eu trago foco, eu trago força. Te reconheço, te dou passagem, sigo meu caminho. Eu tenho um dragão que mora dentro de mim. Não, não é verdade. Eu tenho vários dragões, mas eu vou falar hoje de 4. Esses dragões são solitários, tão quanto nós somos dentro de nossas próprias casas, mesmo estando acompanhados. Eu conto essa história como se eu estivesse contando para mim mesma, como se eu fosse a velha que conta e a criança que escuta sentada no meu próprio colo. Ninguém está preparado para entender um dragão. Os dragões, eles acham que sempre têm razão. E na verdade eles sempre têm. Você já viu um dragão? Você sabia que os dragões são invisíveis? Quer dizer que você só acredita naquilo que você vê? Eu vou contar um segredo para vocês. Os dragões, quando eles aparecem sempre do lado esquerdo das pessoas para falarem diretamente ao coração delas. Os dragões, eles sempre têm razão de tudo e eles aparecem nas nossas vidas e partem para que nós possamos compreender a dor de não tê-los,
para que nós possamos entender, mesmo na ilusão de possuí-los, deixar eles partir o dragão, ele não pode permanecer. Ele não quer permanecer. O dragão, assim que nós começamos a nos acostumar com eles fogem. Fogem daqueles paraísos que nós criamos para nós, que nós criamos para eles. Os dragões, eles são obstáculos necessários para que nós consigamos atravessar os caminhos mais difíceis. Aqui eu vou falar de 4 dragões. O meu primeiro dragão fala e me lembra um cheiro de jasmim e tem gosto de bolinho de chuva. O segundo tem medo de tudo e o medo paralisa as pessoas. O terceiro, esse adorava inventar uma história. O meu quarto dragão, ele fala sobre o tempo e o tapa. Quem aqui nessa sala, de olhos fechados, é capaz de lembrar de alguém só pelo cheiro? A senhora consegue? Você consegue? Você consegue? E se esse alguém já virou passarinho e está voando por outras paragens? Esse cheiro, ele vem carregado de memória, de muita saudade, de muito afeto. Eu, por exemplo, eu não posso sentir cheiro de jasmim. Jasmim de Santo Antônio, jasmim lá do Curira. E imediatamente eu lembro da minha avó materna, que se chamava Raimunda Xavier, Dona Minete para os mais íntimos. Minha avó era apaixonada por jasmim. Frente à casa dela tinha um jardim enorme, que ela cultivava vários tipos de planta. E ela só gostava das plantas que davam flores. Mas o especial dela era o jasminzinho. Todo dia, de manhã cedo, ela ia nesse jasmim, colhia, mas bem cheirosinho, e colocava aqui atrás da orelha. Ela passava um dia com esse jasmim aqui atrás da orelha. E ela exalava jasmim dos pés à cabeça. E a impressão que eu tinha que o temperamento da minha avó, sempre muito calmo, equilibrado, amável, era por causa desse jasmim. Minha avó casou muito cedo com o único grande amor da sua vida. E foram morar nas cabeceiras do rio Apeú, lá em Castanhal. Naquela época não tinha energia elétrica, não tinha água potável, nada disso. Lá ela teve 8 filhos, 2 homens e 6 mulheres. Quando eles começaram a crescer, a minha avó começou a acalentar um desejo de trazer toda a família para Belém. Porque ela sonhava em dar condições melhores para os filhos. Ela queria que os filhos estudassem e ela tinha um sonho de ter um filho doutor. E ela teve. Ela tanto fez na cabeça do meu avô, que um dia ele concordou. Vieram todos, papagaio e periquito, veio todo mundo para Belém. Talvez esse tenha sido o dia mais feliz da vida de minha avó. Só que aqui chegando, ela rápido teve a dor da perda. Na verdade, 2 grandes perdas na vida da minha avó. A primeira, do seu filho mais velho, meu tio Cessé, que morreu novo, com 17 anos. A segunda grande perda foi do meu avô. Mas a minha avó nem teve tempo de sentir muito esse luto, porque ela precisava dar conta dos filhos. Afinal de contas, eram 8 filhos, agora 7, para poder dar conta e alimentar essas crianças. Enquanto o pecúlio do meu avô demorou muito para sair, minha avó e os filhos dela tiveram dias de muita penúria. Durante toda a minha vida, eu nunca quis ter filhos. Opção feita, porque eu queria fazer teatro, eu queria viajar, eu queria passear, eu queria fazer loucuras. E achava que com filhos eu não poderia fazer isso. Ou se fizesse, não da maneira que eu queria. Pois bem, há 4 anos atrás, eu abro meu Facebook e eu vejo um menino deitado na cama de minha mãe.
estranho. Eu poderia pensar que era o filho de uma amiga dela ou de um vizinho. Não, ali tinha algo especial. Eu liguei para minha mãe e digo: minha mãe, que menino é este que está na sua cama? Ela me disse: ah, minha filha, é uma longa história. A tua irmã te trouxe para cá. Imediatamente peguei o telefone, liguei para minha irmã e disse: Zê, que presente é este que tu levaste para casa da mamãe? Sem saber o que estava se passando. Ela virou e disse: é um menino. Eu falei para minha mãe e disse: minha mãe, traga este menino para eu conhecer. E assim ela fez. Ela chegou um dia na minha casa, trouxe o menino e nos encontramos no corredor. Aquele menino de olhos acesos, assustado, com a imensidão do mundo, se apresentava em sua volta. Eu olhei e nem imaginava que o presente era para mim. Peguei no colo e lembro muito bem que disse: você é lindo. E selamos nosso encontro com um grande abraço. Há um tempo atrás, quando eu era criança, não tão criança assim, eu já era adolescente, já quase ficando jovem, eu acompanhei a angústia dos meus pais por conta de um namorado da minha irmã mais velha. Eles não gostavam do namoro, eles tinham raiva do rapaz. E vez ou outra eu encontrava a minha irmã choramingando pela casa e ela cantava uma música que dizia mais ou menos assim: porque nunca na vida encontrei um amor verdadeiro. Vocês conhecem? Sim. Porque estando a teu lado eu enfrento o mundo inteiro. Porque contigo aprendi que a vida é melhor. Ao teu lado eu encontro ternura e amor. E é por essa e por tantas razões que eu tanto te quero. Gente, eu não entendia o porquê de tanta raiva do rapaz. Mas com o tempo eu entendi. Porque eu também sofri preconceito. Eu acho que os meus pais não entendiam muito sobre amor, sobre pessoas que se amavam. Porque no dia que eles descobriram que eu gostava de meninas, que eu gostava de mulheres, meu pai, junto com a minha mãe, olhou para mim e disse: se quiser viver essa vida, arrume suas trouxas e saia desta casa. Desde criança, eu achava que a minha família, por parte de pai, era um verdadeiro circo. Olha, era gente que fazia de tudo naquela família. Todo tipo de profissão. E eu sempre imaginava toda a minha família vivendo junto num trailer, criança, pegando estrada, indo de cidade em cidade, animar todo mundo com as histórias do meu avô. Ainda imaginava uma prima minha, a Érica, sentada no teto solar da van, toda montada, cantando aquelas músicas do Eloy Iglesias. Toda cantando. Encontrando uma noite de luar. Imaginava isso. Claro que nunca aconteceu. Apesar da Érica, minha prima, cantar na noite de Belém. E a minha família continuou artista, mas, como nós sabemos, tiveram que pegar outros caminhos na vida, porque a arte, ela alimenta a nossa alma, mas não põe comida na nossa mesa, infelizmente. Então, para eu contar um pouco melhor desse meu circo, eu vou falar do meu avô, Zizi. Meu avô, filho de Colares, ele era conhecido na cidade por a sua viola seresteira e todas as histórias que ele adorava contar. Se vestia todo de branco, enchia o bolso dele de dinheiro trocado e saía distribuindo para toda a garotada que adorava seguir ele para ouvir as histórias. Todo mundo lá em Colares dizia que essa força dele vinha do caldo da cabeça do gurijuba, que ele comia todo santo dia com pirão, com açaí e uma cachaçinha para arrematar no final. A mulher dele, a minha avó Palmira, ela adorava escrever poesias e sempre declamava para todos os netos nas festas da família. E no final de sua vida ainda se descobriu artista plástica. Pintou um quarto inteiro e deu para todos os netos e os amigos que iam visitar ela. As minhas tias tinham de tudo. Artesã, cantora, líder espiritual, xamã, jogadora de tênis, os primos, barman, palhaço, cineasta, cantora, tinha até
lutadora de luta livre. Tudo. Nós todos morávamos muito próximo, ali perto da Manuel Evaristo, todas as casas. Quando eu fiz 4 anos de idade, meu pai resolveu comprar um terreno enorme e construir uma casa desenhada por ele, longe da família. Mas, somos 3 filhos, eu sou a mais nova. Dos meus 2 irmãos que eram mais velhos, eles já podiam escolher e optar por ir para colares com meu avô, com os meus tios. Eles sempre iam no verão inteiro, no julho. E eu sempre ficava, sempre abarrada. Motivo, alergia picada de inseto. Papo furado. Na verdade, a minha mãe e meu pai, eles não queriam que eu fosse, porque eles tinham medo de eu beber, de eu fumar, de eu virar artista, ou uma dessas profissões dos meus tios e meus primos. Mas não adianta. Quando tem que ser, é. Dos 3 irmãos lá de casa que viviam no meio deles e eu isolada, eu fui a única que virei artista. Naqueles dias de muita penúria, teve um dia em especial. Minha avó não tinha absolutamente nada para dar para os filhos. Ela ficou desesperada e correu até a cozinha. E aí o que ela viu? Ela encontrou um pouquinho de farinha, 2 ovos, alguns temperinhos, uma pitada de sal e azeite. E ali ela decidiu fazer um bolinho, que eles comeram como se fosse o verdadeiro manjar dos deuses. À medida que a situação da minha avó oscilava, ela sempre recorria a esse bolinho. Fazia bolinho, os filhos comiam e ficava tudo bem. Eles cresceram, começaram a trabalhar e a situação da minha avó finalmente melhorou. Ficou boa e ela esqueceu a receita. Mas num domingo, numa tarde de domingo, ela resolveu voltar a essa receita. Só que ao invés de colocar sal, minha avó colocou açúcar e canela. E ele virou bolinho de chuva. Aliás, essa receita de minha avó, eu penso que não é só dela. Tem muitas avós por aí com muitas receitas que passam de filho para neto e se reproduz em encontros familiares. A receita da minha avó era imbatível. Todo domingo, a minha avó passou a fazer esse bolinho de chuva. Eu cresci comendo bolinho de chuva aos domingos. Minha avó fazia 2 travessas bem grandes de bolinho de chuva. Uma ela dava para os adultos que ficavam na sala, para as filhas, com os genros, e a outra ela deixava na cozinha para os netos comerem. Lembro que a gente disputava para ver quem conseguia comer mais bolinho de chuva. Mas à medida que eu comecei a crescer, ficar grande, minha avó começou a encolher. Ficou pequena. E ela começou a se encurvar. Ficou pequena, frágil. E aos 80 anos ela desenvolveu uma espécie de senilidade. Minha avó perdeu a memória. A sua memória afetiva não existia mais. Ela não lembrava das filhas, não lembrava dos netos, não lembrava de toda a luta que ela tinha tido para trazer todo mundo, para formar os filhos. E o olhar da minha avó se perdia numa imensidão sem fim. E por conta disso ela passou a circular de 3 em 3 meses na casa das filhas, que a tratavam com tanto carinho e muito desvelo. Lembro, um domingo, minha mãe estava tomando conta de minha avó em sua casa, e eu fui lá, eu já estava casada com a minha filha mais velha. Cheguei, minha avó estava na sua cadeira de roda, tinha sido banhada. Sabe aquelas batinhas de avó? Todas bordadas em inglês? Minha avó adorava aquelas batinhas, com 2 bolsos. Uma ela colocava o terço dela e o outro lá em cima. Ela estava sentada na cadeira de roda, com aquele olhar perdido. E minha mãe foi até a cozinha. De repente, minha avó arregalou os olhos, olhou para mim e disse: bolinho de chuva, me dá, me dá. Ele mudou completamente a minha vida. Me tornei mãe aos 54 anos. Mãe de coração, mãe de cabeça, mãe de pé, mãe de olho, mãe de boca, mãe de ouvido, mãe geral. Eu tenho medo, muito medo. Eu tenho medo de
de não saber lidar com as suas emoções. Eu tenho medo de não saber repreender. Eu tenho medo de tudo, mas estou levando. Para onde eu vou, ele vai comigo. Eu fui para Portugal e ele foi comigo. Foi tanta coisa que ele viu, tanta coisa, que eu não sei como ele vai maturar tudo aquilo naquela cabecinha. Eu espero que o tempo ajude. Filho dá muito trabalho, como eu sempre pensei. Durante o ensaio desse trabalho, as meninas tiveram que me aturar muito e ter muita paciência comigo. Porque no meio do ensaio eu dizia, espera aí que eu vou buscar na aula do reforço. Voltava, ensaiava um pouquinho, dizia, espera aí que eu vou levar na aula do karatê. Voltava, deixava, voltava uma hora depois, saía de novo, pegava no karatê, voltava. E ainda tinha que ficar repreendendo ele porque ele queria se meter no ensaio. Porque ele se acha íntimo de todas elas. Como eu sou artista, é lógico que eu ia também encaminhá-lo para ser artista, mas ainda não estava na época. E no ano passado eu fiz um espetáculo sobre teatro litúrgico e eu estava ensaiando uma música, sentada, sozinha. Ele pegou um pandeirinho que eu trouxe para ele de uma viagem, dessas que eu fui, sentou do meu lado e começou a tocar. Foi tão forte aquela cena, foi tão forte que ele entrou imediatamente no espetáculo. Primeiro espetáculo de muitos que eu acho que virão. Eu acredito em reencarnação. Eu acho que ele é reencarnação de alguém da minha família. Eu costumo dizer mais ainda, eu acho que ele é reencarnação da minha avó, pela relação que nós estabelecemos. E durante os ensaios, os espetáculos, a gente tem que lidar com a ludicidade dele. Ele apenas com 6 anos. Durante o espetáculo, já a gente tinha que subir uma escada, né, da casa Cuíra, eu tocando e ele do meu lado com o pandeirinho dele. Ele não sobe a escada normal, assim como todo mundo sobe, né? Ele sobe pulando degrau por degrau. Né? E isso, o ritmo vai embora e eu olho com o olhão repreendendo para ele entrar no ritmo, mas tenho que lidar com isso. Entro na sala, continuo tocando, ele me acompanhando. De repente paro o pandeiro. Aí eu paro e olho, o que é que ele está fazendo? Metendo o dedo dentro do nariz, tirando bustela no meio da cena. O que fazer com aquela sentença? Estudante, desempregada, gorda, lésbica e sem um teto para morar e sonhando em ser artista. Foi aí que aquele rapaz, tão odiado pelos meus pais, já estava casado com a minha irmã, ele me deu a mão. Valmir era um cara muito simples, taxista, acho que estudou até a 4ª, 5ª série, mas de um coração enorme. E eles me deram um abrigo. Nós éramos 6 pessoas na casa. Ele, a minha irmã, meus 3 sobrinhos e eu. E somente ele para sustentar, o esteio da família. Nós passamos por situações bem difíceis, mas a minha irmã comungava do pensamento que o mais importante era que nós estivéssemos juntos. Eu era estudante de teatro na época e comecei a dar oficinas de teatro e tinha um barzinho lá perto de casa que eu comecei a cantar para ajudar nas despesas da casa. Tinha uma música que não podia faltar nesse repertório. E o Valmir, entre uma corrida e outra, passava lá para ver se eu já tinha terminado o meu horário de cantar, o bar era aberto, e ele passava e ficava esperando para ver se eu já tinha terminado de cantar. Aí eu estava lá na minha última música, era uma música da Adriana Calcanhoto. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Vocês acreditam que o Valmir ficava no carro fazendo todos os tamanhos de janela enquanto eu cantava? O cara era de um humor incrível, mas de um mau gosto musical duvidoso. O táxi que ele tinha um som absurdo, daqueles assim que a vizinhança toda escutava. Nós morávamos numa vila e sempre que ele entrava na vila com um som altíssimo, tocando, não inventem que eu não vou cantar, Morango do Nordeste. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é o morango aqui do Nordeste, sabe, não desisto, sou cabra da peste. Apesar de colher as granadas da terra,
de amor vive as nossas lembranças, né? E no final das contas, já na outra casa, na Timbiras, longe perto da família, eu acho até que os meus pais tinham razão. Eu passei por um longo período de alergias naquela casa, enorme. Eu tinha alergia nas pernas, no pé, nos braços, e era um tal de produto que passava, um líquido lilás, violeta, que fedia e manchava os lençóis todos. A minha mãe tinha um trabalho com aquilo tudo e de repente, de uma hora para outra, passou tudo, todas as alergias. Mas vamos lembrar de umas coisas um pouco melhores. Os meus dois irmãos, que têm a diferença de idade de 3 anos e 6 anos. O meu irmão de 3 anos de diferença de mim, mais velho, eu adorava brincar com ele. Adorava brincar com meu irmão e brigar com meu irmão também, né? Então, mas isso é ruim, né? Mas isso fortalecia a nossa amizade. Porque teve uma história que foi assim. Eu cortei o meu dedo quando eu era pequena e eu tava já uma semana sem poder lavar essa mão, um saco plástico na mão, tomando banho pra cima, assim. E o meu irmão na porta do Colégio Santa Rosa, comigo na época que eu estudava, esperando meu pai chegar pra eu tirar os pontos. Eu querendo atentar meu irmão, comecei a brincar na frente de uma vala, pulando na frente da vala. Olha, eu caí, escorreguei dentro da vala, encaixada de lado, justamente com a mão que eu não podia molhar, molhando na água da vala. Ele ficou com tanta vergonha de mim, da minha palhaçada. Quando eu levantei meio chorando, assim, pedindo ajuda pra ele, ele já tinha corrido lá do outro lado da Praça Batista Campos com vergonha de mim, fugindo pros amigos dele não verem. Mas aquilo era coisa de criança. Como eu também, logo depois, lá pelos meus 10 anos, eu me apaixonei por ele. Eu achei no caderno dele, na capa, escrito uma poesia linda. Arranquei a capa do caderno dele, sem que ele soubesse que eu tivesse arrancado. Guardei aquilo. Um dia eu passo na porta do quarto dele e escuto a música. Era uma canção do Chico Buarque. Eu achava que era ele que tivesse escrito. Coisa de criança. Já com a minha irmã, que tem diferença de 6 anos de idade minha, ela nasceu em julho e eu em agosto. Então ela fazia aniversário em julho e ninguém aparecia. Era férias, estava todo mundo em Salinas, mosqueiro. Então minha irmã inventou, a minha mãe junto, de que ela ia fazer aniversário em agosto comigo. Olha, aquilo dava uma confusão. Eu tinha que dividir sempre a lista dos meus convidados com a lista das convidadas dela. E no final, vou dizer que todos os presentes eram meus. Ah, eu adorava, porque eu me beneficiei disso. Os brinquedos da geração dela, de 6 anos de diferença, eu brinquei todos, que a minha geração não conheceu. Eu tive a Cici, muito antes da Barbie, a Suzy de bicicletinha, a Barbie fez, tu não deve nem conhecer nenhuma desses brinquedos, o Merlin, eu tive vários, então eu me beneficiei de tudo isso. Mas tem uma outra história que eu adoro contar. Eu sempre quis ter um animal de estimação, mas a minha mãe não gostava muito de animal lá em casa. Então, uma vez no Mosqueiro, passou um cara vendendo pintinho, de verdade, pintinho, e eu quis 2 pintinhos. A minha mãe deixou eu comprar 2 pintinhos e levou para casa, que a gente morava na Timbiras. Olha, esses pintinhos, eles andavam juntos inseparáveis. Quando eles se separavam, eles piavam tão alto, mas tão alto que a gente tinha que correr e juntar os 2, senão não dava certo. Um dia eles não piavam, eles gritavam. A minha mãe correu, abriu a porta lateral do chagão e o que aconteceu? Tinha um rato comendo um pedaço da bunda de um dos pintinhos. A minha mãe conseguiu fazer ele largar, eu, criança, chorando, implorava para levar para o hospital, não podia, né? E eu lembrei na hora que tinha na frente de casa uma senhora chamada Dona Márcia, que fazia banho, para recuperar o meu amado, 24 horas, aquelas coisas assim. Eu queria que ela viesse recuperar o meu pintinho. Olha, ela por 3 dias fez banho para aquele pinto, mas não teve jeito. No 3º dia ele amanheceu mortinho. O irmão dele cresceu um galo tão revoltado, não podia passar uma canela na frente dele que ele picava a canela inteira, menina. Era um inferno. Um dia eu voltei do Santa Rosa, quando eu cheguei eu vi aquele silêncio, não tinha nenhum galo correndo atrás de mim e tinha um guisadinho de frango para comer. Nós nos olhamos caladinhos, comemos aquilo que estava delicioso, em segredo familiar. Quando eu vi minha avó pedindo bolinho de chuva, eu corri até a cozinha e disse: Mãe, a vovó tá pedindo bolinho de chuva. A vovó lembrou do bolinho de chuva. Minha mãe, feliz da vida, preparou um prato e colocou os mais bonitos nesse prato.
e levou para minha avó. Minha avó, quando viu o bolinho de chuva, ela abriu os olhos, feliz da vida. Ela pegava aqueles bolinhos de chuva, levava à boca. E a cada mordida, a sensação que eu tinha é que ela revivia as memórias afetivas dela. E ela se lambuzava toda de açúcar e de canela. E a batinha branca ficou toda suja, porque caía também na bata. E ela pegava aqueles coisinhos e levava à boca. Não deixava nem um pedacinho fora. E ela ficava nesse ritual um bom tempo, até que ela olhou para minha mãe e disse: filha, não esqueça, quando estiver perto de eu ir, faça bolinho de chuva para as pessoas que vierem se despedir de mim. Minha mãe só balançou com a cabeça. E aquilo ficou. Uma semana depois, minha avó faleceu na casa de minha mãe. Eu tenho a impressão de que ela não sofreu muito, porque ela morreu quase que dormindo. Ao lado estavam todas as filhas que se despediram dela. E cada uma levantou para fazer alguma coisa que precisava ser feita naquele momento. Minha mãe se dirigiu à máquina de costura. Ela foi fazer o manto que a minha avó deveria usar. Uma máquina Eugene, uma máquina manual Eugene, que por sinal eu tenho em pé até hoje em casa. Minha mãe estava lá e as pessoas estavam chegando para se despedir de minha avó. E eu lembrei do seu pedido. E eu fui à cozinha. Gente, eu nunca havia feito bolinho de chuva na minha vida. Mas eu consegui lembrar, acionando as minhas memórias, eu consegui lembrar de todo o processo de confecção daqueles bolinhos. E eu fiz o bolinho de chuva. E entreguei para as pessoas que estavam rezando um terço, a intenção da alma de minha avó. E à medida que eu entregava o bolinho de chuva, eu ia mentalmente agradecendo pela presença daquela pessoa tão especial na vida da minha mãe e, por conseguinte, na minha vida também. E também, nesse ritual que eu fazia, eu lembrava de uma música que ela adorava cantar. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dai um pouco do que tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz a alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá um pouco do que tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz a alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Eu sei nada, quem foi que te pintou? Quem te pôs o preto, quem te pôs o preto, quem te amarelou? Eu sei nada, quem foi que te pintou? Quem te pôs o preto, quem te pôs o preto, quem te amarelou? Essa música foi ele que me ensinou, de um site chamado Palavra Cantada. De vez em quando ele vai nesse site, traz a música para eu escutar, nós rimos, numa cumplicidade que só nós dois é que sabemos. E se ele estivesse aqui agora, ele estaria por trás de vocês dizendo: por que você está cantando essa música? Ele acha que é só nossa. Ele adora fazer pesquisas. Ele fez pesquisa de animais em extinção. Ele me mostrou 2. Aliás, me mostrou vários.
tem dois que me chamou muita atenção. Um é a borboleta de asas transparentes. Linda borboleta, nós ficamos horas olhando. O outro é um animal esquisitíssimo. É metade cavalo, metade zebra, mas o mais interessante deste animal é a língua. A língua dele é tão grande, que a língua limpa os olhos e os cílios. Da extinção. Eu também tive um bichinho de estimação, bem estranho, uma ovelhinha. Meu pai me deu uma ovelhinha quando eu tinha mais ou menos a idade do meu filho hoje. Essa ovelhinha brincava, era uma companheira minha, eu brincava, eu me escondia, ela ia atrás de mim na casa, bé, bé, até que ela me achava e a gente passava um dia brincando. Quando ela queria brincar que eu não queria, ela tomava distância, tacava minha cabeça na minha bunda e eu caía lá adiante. Ficava zangada com ela e um dia a minha mãe vendeu a ovelhinha, precisou vender a ovelhinha. Eu fiquei tão triste, por vários dias, a minha mãe tentando me consolar, mas não tinha jeito. Ela vendeu a ovelhinha e quando ela foi atrás para trazer, já tinha matado a ovelhinha. Há um mês atrás, eu estava com ele assistindo um filme, ele na cama comigo. De repente, dei um intervalo. Ele vira para mim e faz bé, bé. Na cama eu olhei, veio a minha memória emotiva da minha ovelhinha. Eu chorava, eu chorei. E ele dizia, por que você está chorando? Eu só estou brincando, eu não estou fazendo nada. Eu disse, eu sei. Eu tive que explicar para ele por que eu estava chorando. Ele disse, tá bom, fecha os olhos. Fecha os olhos e sente aqui. Eu sentei com os olhos fechados. Agora, quando eu abri, ele estava na minha frente dando pinote. Bé, bé, bé. Aí a minha ovelhinha voltou, né? Eu evitei durante toda a minha vida não ter filhos por causa do teatro, que acabou que o teatro me deu um filho. E eu nunca imaginei que aquele presente que eu falei que a minha irmã tinha levado para casa da minha mãe, aquele presente era para mim. Nada se faz de grande sem paixão. Virei empresária. Foi. Comprei um carrinho de hot dog. Eu tinha que fazer alguma coisa além do, né, para ajudar lá na despesa da casa. E quem estava comigo? Os dois. Ali, sempre de mão dada, me fazendo acreditar na parceria da caminhada. E entre uma apresentação e outra de teatro, eu estava lá vendendo meus hot dogs. Eu terminei meu curso de teatro. Mas as coisas não foram tão simples assim. Valmir, às vezes, me ajudava muito mais do que eu imaginava. Me faltava o dinheiro do ônibus e ele estava lá, sempre me ajudando. O cara era realmente, fez uma diferença muito grande na minha vida. Um dia, eu fiquei olhando para ele e disse assim, mas nem tudo na vida são flores. Valmir também tinha seus vícios, sabe? E um deles foi o seu fim. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar do cara simples e de um coração enorme, que me olhava com os olhos do amor. Valmir não queria saber se eu era gorda, magra, feia, alta, baixa, se eu gostava de meninas ou de meninos, essas coisas que os olhos comuns enxergam. Valmir me olhava com os outros olhos e deu uma grande lição para minha família. Uma lição de transformação. Porque vocês lembram aquele ódio que a minha mãe e meu pai sentiu dele lá no início? Se transformou. Mamãe chegava a dizer que ele fazia mais por ela do que nós filhos. Quando eu me lembro da maneira como ele morreu, eu fico muito triste, porque foi bem dolorida a partida dele. Mas mesmo assim, ele fazia a gente acreditar que era preciso ter força. E no olhar, ele nos dava muita confiança. Sabe, eu acredito em anjos. Essas pessoas que entram na vida da gente. E Valmir era um anjo. E no final, quando ele já estava bem debilitado, e eu já fortalecida, até o final desse plano físico, a gente estava de mão dada. E eu pude estar com ele até o final dele. E hoje, eu conto essa história com muita emoção, sim, mas também para agradecer. E eu digo sempre para ele que onde ele estiver, eu vou estar agradecendo. E vou estar cuidando dos filhos dele, dos netos e abraçando como eu sei que ele gostaria de fazer. E para provar que eu realmente considero demais ele,
Eu vou cantar pra ti, tá, Valmir? Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste, sabe, não desisto, sou cabra da peste. Quem sabe canta, apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Se vou, ai, amor, ai, O tempo passou e a casa foi envelhecendo junto com a gente. A minha irmã já não morava há anos na cidade, meu irmão casou, os meus pais tinham se separado há muitos anos, a minha avó tinha falecido e a minha mãe começou a achar aquela casa muito grande para a solidão dela. Eu estava um tempo fora estudando e voltava para a cidade para morar na casa. E a casa estava à venda para virar um edifício. Eu não conseguia entender como é que aquela casa que eu vivi toda a minha lembrança com a minha família estava se desfazendo das nossas lembranças, sendo vendida. Eu não conseguia entender porque eles tinham tanta pressa em desfazer logo aquilo tudo e dividir tudo que vinha da venda da casa. E sem a concordância deles, sem ninguém saber, eu fiz a cópia da chave e fiquei morando dentro da casa por um mês. Já tinha sido cortada a luz, já não tinha mais nenhum móvel na casa, só tinha eu no último quarto da casa, com a mala recém-chegada de viagem entreaberta, uma garrafa de água, um abajur de pilha, o chuveiro que funcionava daquele quarto que eu estava com água e só. Numa madrugada, umas 2h30 da madrugada, eu acordei com um barulho de 2 garotos que tinham pulado da casa do lado da vizinha, que já tinha vendido também para virar prédio, junto com a nossa. Eles já tinham destelhado a casa inteira e tinham pulado para o nosso quintal para roubar o material do prédio que estava lá atrás. Eu não sei de onde surgiu coragem que eu levantei, liguei uma lanterninha e mirei na flecha que tinha da janela e gritei: "Corre que eu chamei a polícia!" Eles voltaram de onde eles vieram, mas eu naquele momento liguei para minha amiga, pedi para ela: "Vem me buscar que a casa já não é mais minha." Naquele momento, eu fechei a mala, guardei as coisas e andei na casa toda vazia, ocupado de todas as minhas lembranças. Naquele momento, eu precisava caminhar pela última vez naquele espaço todo que eu vivi 30 anos. E lá, eu tenho certeza que aquela casa nunca vai ser destruída. Ela sempre vai ser a base do meu alicerce, da minha memória e de todo mundo que viveu comigo lá. E lá eu pude caminhar em cada espaço e agradecer ao pátio azul que meu pai desenhou, aos 2 corredores longos do lado da casa, aos 3 quartos grandes que nós dormíamos, a enorme cozinha amarela, as 2 salas amplas e as 3 janelas de vitral que ele desenhou, ao pátio que tinha um jardim que a minha mãe toda manhã regava de flores, e ao quintal enorme que lá atrás tinha uma goiabeira. E eu pude então dançar e agradecer a Mara, agradecer ao Luiz, agradecer ao João Pedro, agradecer a Beatriz, a Daniela, agradeço a Rael, agradeço a Olinda, agradeço a Vlad, agradeço a Ivone, agradeço a Chão, agradeço a Marcos, ao César, a você, agradeço a você, a você, a você, agradeço a mulher,
Agradeço a todos vocês que estão aqui. Eles sempre a televisão. Já estou de retirada, é madrugada, dou lembranças aos senhores. Sinto uma dor, donos da casa, até para o ano, se eu vivo for. Adeus, boa sorte para todos. Eu já vou me retirar. Sinto saudades dessa noite tão bonita. E meu coração palpita que eu não posso tolerar. Sinto saudades dessa noite tão bonita. O meu coração palpita que eu não posso tolerar. Já estou de retirada, é madrugada, tô lembranças aos senhores. Sinto uma dor, donos da casa, até para o ano, se eu vivo for. Adeus, boa sorte para todos. Eu já vou me retirar. Sinto saudades dessa noite tão bonita. Coração palpita que eu não posso tolerar. Sinto saudades dessa noite tão bonita. Coração palpita que eu não posso tolerar. Já estou de retirada, madrugada, tô lembranças aos senhores. Sinto uma dor, donos da casa, até para o ano, se eu vivo for. Adeus, boa sorte para todos. Eu já vou me retirar. Sinto uma dor, donos da casa, até para o ano, se eu vivo for. Adeus, boa sorte para todos. Eu já vou me retirar. Saudades dessa noite tão bonita. Meu coração palpita, eu não posso Arrasaram! Abalaram! Olha aí, olha. É, a lua agora abriu. Bora. É lua cheia. São depoimentos pessoais, né? Vocês escreveram, vocês transformaram, mas isso está na mão de boas atrizes, né? De atrizes que cantam bem, que tocam. Então tem essa coisa do toque, do teatro, da arte, que é legal. A dramaturgia é muito bem costurada, né? Os depoimentos, os cortes e os retornos, entendeu? Estão muito bem feitos, né? Não é só uma pessoa falando né, do seu passado, da sua dor. Né? Tem uma costura aí com a agulha e a linha da arte. Eu acho que isso é interessante. É isso que nos toca profundamente.
não é só um depoimento. É muito mais um encontro, assim, no sentido mais forte da palavra, quando vocês vêm para casa de alguém. Por conta de vocês trabalharam, construíram com pessoas que vocês têm intimidade, que vocês conhecem, vão para casa de alguém que não tem. Só que o Marco, por exemplo, convidou pessoas que ele tem intimidade. Então, vocês contam para pessoas estranhas, mas o Marco convidou pessoas que são íntimas. Então, né, acaba encontrando com as memórias dele, a memória da Maria, a minha memória. Aí vai para um lugar que é humano, que é de todo mundo, mesmo sendo diferente. É muito da entrada. A entrada, eu senti a força, né? Eu estava sentada, aí eu vi aquilo foi... Mexeu comigo, né? Eu achei aquilo que você, quando você vê, é lindo, é como se ela tivesse... Eu sou Alice, como diz outro, né? Mas foi o que eu senti, né? No momento que ela sentiu, que ela foi entrando, aquela energia muito boa delas, como se viesse num navio, no mar, assim, aberto. Aí, com os depoimentos, com as declarações, como está dizendo para a tua irmã, é a vida da gente, é o dia a dia, cada um com as suas coisas, cada qual com as suas diferenças, dentro de casa começa as nossas diferenças, né? E quando vocês começaram a relatar aquilo, cada uma contando uma coisa, aí a gente vai lembrando da vida, do passado. Vamos deixar coisas boas, vamos semear, vamos plantar coisas para deixar umas coisas gostosas, boas, para quem fica. Obrigada. Então, de parabéns, viu? Obrigada. Mas mesmo se eu estivesse morando aqui, com certeza a casa que eu queria que viesse esse espetáculo seria para essa casa. Porque a dona Lucimar é aquela pessoa que acolhe todo mundo. Nós éramos um bando de estudantes, sem família aqui, e aqui a gente vinha e a gente, até hoje, somos todos acolhidos. Até hoje essa casa só dá amor para todo mundo. Até hoje essa casa alimenta as pessoas. Elas moram todas juntas, né? É uma casa, são 8 mulheres. E um homem, e o filho, uma neta e uma bisneta, né? Moram todas aqui. E essa casa sempre foi uma casa de festa, de alegria, de acolhimento, de amor. E eu só tenho, eu acho que é como um presente para você, Lucimar, que é uma mãe para mim. Gratidão por toda a sua bondade, a sua generosidade. Eu acho que eu me vi em cada pedacinho de cada história aqui. Eu tô completamente emocionada por tudo. A Olinda falando do filho, né? Do filho dela, ela com a avó, a Michelle com as lembranças da casa, porque a vida da gente é assim, é feita de lembranças, né? Então são histórias que eu sei que a gente tá atrelado e tá colado em cada uma, a gente vai se identificar. Em cada uma a gente vai puxar as nossas memórias e vai sentir do mesmo jeito, né? Porque mas a forma que vocês passaram foi tão leve, contando, passando, que assim, teve sofrimento, mas não chegou com dor pra gente. Chega com lembrança, chega com amor, chega com afeto. Entendeu? Então, assim, obrigada de coração a cada uma, porque realmente eu lembrei da minha vida em todos os aspectos e também mergulhei também na história de cada um de vocês. E estar aqui, para mim, realmente é um presente. Gratidão, meu coração tá só gratidão. E, assim, afeto e amor por cada uma, por todo mundo. Obrigada, mesmo. Eu ainda não tinha assistido o trabalho assim, já assisti teatro, naturalmente, mas assim, uma coisa tão singela e ao mesmo tempo tão profunda, Vocês contaram coisas profundas, não foi coisas aleatórias, coisas do nosso dia a dia que acontece e vai continuar acontecendo. Então vocês estão de parabéns, eu estou muito feliz de tê-las assistido. Obrigada. Então eu achei muito bacana, foi a minha primeira experiência de teatro experimental. Eu achei impactante no começo, mas eu confesso que eu tô extremamente surpreendida. Eu não imaginei que fosse ser tão emocionante. Eu acho que o resumo é esse. Gente, eu nunca mais vou assistir nada de frente pra Evelise do lado da Emma, porque eu olhava ela chorando e digo, eu não quero chorar.
bacana. Eu achei o máximo, de verdade. Eu achei bonito. Só que eu confesso, Morango do Nordeste. Tá. Olha, eu tava pensando em outras músicas, eu falei outra também. Então assim, foi bacana, parabéns. O relato da Marluz, à medida em que ela ia contando a história do Valmir, que eu conheci, parece que eu vivi aquele momento. Porque o Valmir, ele era muito amigo do meu esposo, na época. Eles moravam nessa vila e como o Valmir gostava de uma cerveja, o meu marido também, eles sempre se encontravam nos bares. E quando eles se encontravam, meu marido dizia a Valmir, olha, não diz nada pra Ruth que eu estou aqui. Aí o Valmir dizia, olha, Roberto, também não fala nada que tu me viste. E os dois entravam, o Valmir convidava o meu marido para ir com ele no táxi. Aí o Roberto dizia, para onde você vai me levar? Ele dizia, calma que nós vamos ali no puteiro. Aí ele dizia, ih, rapaz, não complica a minha vida, ele não te preocupa, fica frio. Era na Baixada da Jabatipeua. E as horas passando e o Roberto não chegava em casa. Quando eles chegavam nesse lugar, o Valmir dizia assim, olha, Roberto, é o seguinte, aí vai rolar muita cerveja, muita alegria. Então, você vai dizer pro dono do bar que eu sou delegado e você é escrivão da polícia. Olha só. Por quê? Porque nós vamos tomar cerveja à vontade, o delegado não vai pagar e o muito menos o escrivão vai pagar. Eu não sabia Lá eles ficavam até alta da madrugada e vinham bacana. O Valmir dirigindo o carro, não sei como, acho que era a mão de Deus ali. Deixava o Roberto em casa se arrastando e eu encontrava. Muito bonito, não é? Você já viu a hora? Ele, não, que horas são? Digo, vai dar 5 da manhã. Não fale nada, eu estava com o Valmir, o cunhado da Marluz. O que é que eu tenho a ver com isso? E também, buscando esse passado, a gente dá a valorizar agora, né? Aproveitar o que a gente tem, como é bom a gente aproveitar, elas contando aí da história, da infância, de como fazer a gente valorizar aquilo que a gente tem hoje, né? Também valorizar as pessoas que a gente ainda tem. Que bom que ainda tem mãe, que ainda tem vó, eu acho tão legal que ainda tem vó. Poxa, eu fui uma pessoa assim que eu tive um pouco de dificuldade de ter vó. Eu acho que eu nem me lembro assim de ter. Essas rodas de conversa que teve aqui agora, por exemplo, na família, nós somos 10 ainda, né? A gente repete a mesma história, de vida, a mesma história. A gente conta para os amigos de lá, a gente conta a mesma história, a mesma história. Aí as mulheres estão daqui de Belém, ficam ouvindo aquela história, mas a gente tem um sentimento, né? É a mesma história. A gente pode contar quantas palavras, mas é sempre aqui. Mas na maioria a gente ouve. Eu quero falar em cada história foi me tocando um pouquinho, mexendo com os dragõezinhos, né? E me trouxe memórias, claro, mas teve a da avó, da casa, né? Da parte de preconceito, do filho adotado, cada um tocou de alguma forma. Mas me veio a lembrança da minha irmã também, que a gente estava falando, da nossa casa. Nós tivemos uma casa em São Brás e nós fomos assim arrancados da nossa casa. E nossa casa, ela foi desapropriada pela prefeitura. Nós não queríamos sair dali, por isso que eu digo que nós fomos arrancados. E foi um lugar assim que nós éramos muito felizes. Era uma casa assim festiva, ela é bem menor do que a casa que a gente mora hoje. A gente mora numa casa grande,
mas ela não tem aquela alegria, aquele aconchego que tinha a outra. Lembro que os nossos primos, né, todos, eles iam os natais lá em casa, todo mundo era ali junto, né, era um espaço pequeno, muita gente, mas todo mundo se acomodava. Vestibular, aniversário, tudo ali naquela casa. E nós nos reportamos a ela à medida que você ia falando. Inclusive, quando desapropriou, escrevemos um poema lá na frente da casa, né? Era assim: vão demolir esta casa, mas meu quarto vai ficar. Não como forma imperfeita neste mundo de aparências, vai ficar na eternidade, com seus livros, com seus quadros, intacto, suspenso no ar. E foi assim, chamou tanta atenção, né, que o Jornal Liberal fez uma notinha naquele repórter 70, tudo, e colocou então assim, algo assim muito marcante, muito significativo para nós. Né, uma lembrança assim muito bonita e até nos faz fazer um resgate, né, da união, de agregar de novo, porque não, hoje que a gente tem um espaço bem maior, por que a gente está tão afastado? Né? Então dá para você fazer uma reflexão. Achei muito lindo, muito bacana o trabalho de vocês. Amei estar aqui. Eu vi assim, o que vai acontecer? O que é? Né? Eu digo, bom, vou ficar aqui, o que acontecer, estou pronta. Foi muito bacana, emocionante, muito gratificante para mim. Gostei demais. Parabéns. Eu fiquei encantado, adorei o espetáculo. E eu gostaria que a minha mãe estivesse aqui comigo, porque ela tem 90 anos e a mamãe sempre conta muita história, o tempo todo em casa, né? Então a gente fica nessa troca. Na hora do almoço, como ela é surda, ela é um pouco surda, às vezes a gente não pode estabelecer uma conversa mesmo com ela, porque ela sempre pergunta o que... Mas às vezes de uma coisa, de uma pequena coisa, você falou do bolinho de chuva, ela não tem Alzheimer, ela não tem a doença, mas de uma coisa que a gente fala em casa, ela lembra de uma história toda. Às vezes, eu estou assistindo o Jornal Nacional, eu tenho que, sabe, todo dia exercitar essa paciência de ouvi-la, né? E ela conta toda uma história e lembra da época que ela era pequena, lá no Baquiá, que era no município de Gurupá, e que é um interior que a gente passou a vida inteira indo passar férias lá, nossa família de lá. Então, ela sempre conta a história. Então, ela está num momento assim da vida dela, ela está com 90 anos de idade, que ela conta, o tempo todo a gente ouve toda a história. Então, aqui nesse momento, assim, eu falei, pô, que bacana, né? Você ouvir, né? Poder ouvir a história das pessoas. Lindo, achei lindo, adorei, gostei muito. Parabéns. Eu, assim, vou voltar de novo a falar, desculpa. Eu, como digo, tenho muitas mães, né? Graças a Deus tive, Deus já levou algumas. Então, eu aprendi com a perda dessa agora que eu tenho que ouvir mais as minhas mães, as que ainda estão comigo, né? Uma está saudável, a outra está acamada há 8 anos, já não fala, mas se comunica com isso. Então, assim, praticar mais, né? Ouvir, é porque depois da perda não tem mais o que fazer, né? E às vezes a gente, assim, porque hoje eu não posso, aqui não tenho tempo, não sei o quê. E quando se vai, a gente fica um vazio assim, tão grande, imenso, enorme, que você às vezes não sabe nem o que fazer, né? Então, esse fica um aprendizado para mim também. Saber ouvir mais, escutar mais, ter mais tempo, sentar. Ouvir as conversas como a sua, né? Que é tão bom para elas, essa revivar a memória, né? É até um exercício para a mente, né? E isso, né? Contagia. Eu começo logo chorando. A Linda sabe, sempre chorava. Fiquei muito emocionada. Eu fiz teatro muitos anos. Foi um momento muito feliz na minha vida. E eu não saí do teatro com tristeza. A vida me encaminhou para um outro rumo, que era a minha história, a minha missão, e que me faz hoje uma mulher muito realizada e muito feliz. Mas o teatro, ele sempre viveu dentro de mim. E se hoje eu fosse fazer teatro, eu faria um teatro assim. Um
teatro que fala da vida, que fala da gente, que fala de amor, que fala de gratidão. Obrigada, viu? Tá vendo? A Ju não tá acostumada, eu sempre choro. Ela já tem a caixinha. Já. E, assim, eu fiquei muito emocionada. Esse trabalho de vocês é lindo. É lindo, é lindo. Porque quando vocês falam de vocês falam da gente também. Né? A gente, na verdade, eu imagino, eu acredito que todos nós estamos conectados por essas coisas, por essas emoções. A vida é uma conexão, né? E a gente se conecta pelo coração. E o teatro, ele é muito magistral nesse sentido, né? Ele conecta mais, ele chega no coração, né? Por isso eu guardo tanto esse amor, essa admiração pelo teatro. E a Michelle, quando fala da casa, eu fiquei muito tocada, né? Porque a gente tem a história da casa da minha avó, onde eu nasci e vivi um tempo lá. Depois a minha mãe, quando casou, foi morar pra lá e eu nasci lá. No seio da família do marido da tia Ivone. Tia Ivone é minha tia, pra quem não sabe. E depois saí, e depois, quando eu estava com uns 16 anos, voltei para aquela casa. E a gente fazia muitas reuniões naquela casa. Aquela casa me lembrava muito a minha avó, que eu perdi muito, muito nova, quando tinha 5 anos. E depois que meu avô faleceu, foram fazer o inventário da casa, e uma das minhas tias ficou, mas ela chegou lá e reformou toda a casa. E eu lembro que quando eu entrei na casa, eu falei assim, não é mais aquela casa. Ela estava completamente diferente, assim, eu fiquei com uma sensação estranha. Não era casa, a matéria, né, mas o que você viveu lá, né, a história que você viveu lá com a sua família, né. Mas depois a gente descobre, quando você saiu, você descobriu que estava tudo lá dentro de você, né? Tá tudo aqui, né? E talvez a gente nem precise dessa matéria, a gente guarda aqui no coração. É engraçado que a história do Valmir me lembra uma pessoa também muito querida, que já se foi, que tinha esse coração. Mas graças a Deus a vida também me permitiu conhecer muitas pessoas com esse coração. E eu chorei durante o espetáculo, porque... mas assim, eu quero dizer parabéns, meninas, parabéns mesmo, assim, é lindo, esse trabalho é lindo, que vocês possam cuidar muito, levar isto para muitas casas, porque é disso que o mundo precisa. Parabéns. Eu, assim, estou super feliz. Para mim foi como uma cura total, assim, foi maravilhoso. Eu tenho que agradecer ao João, que me convidou para vir conhecer a Jane. E hoje é meu primeiro dia aqui. Olha, assim, eu cheguei num momento maravilhoso, achei belíssimo o espetáculo, assim. E vocês tocaram a minha alma, sabe? Foi impressionante você falar. Antes de vocês chegarem aqui, eu falei da minha planta, do jasmim, que eu tinha deixado na minha casa, e eu tinha viajado e esqueci de deixar a chave. Então eu cheguei ontem e elas estavam sofrendo todas. Então essa planta eu trago comigo de um processo de um herbário de plantas que eu venho cultivando há alguns anos. Então ela vem de Pixuna, foi para Salinas e agora ela está aqui. Mas você falou do cheiro, de reconhecer as pessoas pelo cheiro. Então durante 8 anos no Marajó eu morava só com uma filha e eu desenvolvi isso de perceber o cheiro de todos os caboclos que passavam pela minha casa de madrugada. Então, quando passava um, eu sabia que ele estava passando. Então, o cheiro para mim é muito importante. O jasmim
que é a minha relação de poder regar ele e ele soltar aquele perfume na hora que eu jogo a água. Então eu vejo que a gente está tendo uma comunicação, ele está me agradecendo e eu estou mais agradecida a ele por ele estar me proporcionando esse momento que, no meio dessa cidade, acho que é o momento que eu estou mais unida à vida, que é o momento desse perfume sutil. Então você fala disso de uma maneira que é impressionante, sabe? É lindíssimo o que vocês fazem. Eu gostaria de todas as pessoas que eu amo e as pessoas que estão distantes de mim que pudessem ouvir e ver vocês, participar desse momento de amor. Há quanto tempo eu não vejo tantas pessoas reunidas e conversando, né? Aí assim, falar da avó, tenho uma bisavó de 103 anos. Quantas histórias, né? Que fui criada com ela, então assim, eu viajei, quando falou do bolinho de chuva que a avó faz, lembrei da comida que a minha avó fazia, que hoje em dia ela não tem mais condições, né? Tá muito lúcida, mas limitada de algumas coisas. Aí falar do amor verdadeiro também, que puxa também, que falou do filho, né? Que a minha filha, assim, é minha vida. Então, assim, fui lembrando de muita coisa, assim, falar da infância, do bichinho de estimação. Até hoje eu tive um bichinho, que era um gato, um gatinho preto, que em homenagem à bruxa do 71, né? O nome dele era o mesmo nome do gatinho dela. Então, assim, nesse mundo dessa geração da tecnologia, a Graciana é a madrinha, a Ela é a madrinha da minha filha. A gente se fala quase todos os dias pelo WhatsApp. Então, assim, ter essa coisa corporal mesmo, essa conversa muito legal. Ao muito vivo, tempo, né? Exatamente. Há muito tempo que não presenciava essa situação. Achei muito... Eu me emocionei por vários momentos, até chorei por vários motivos também. A perda da minha avó, a relação do cheiro, que para mim é impressionante, curiosamente me perguntaste, né? Mas também muito assim que foi muito forte para mim porque dentre algumas histórias aqui, algumas eu acompanhei muito de perto, né, Marluz? E estava ao lado, assim, deixando a Marluce na porta da vila, vendo o teu cunhado indo embora e vendo a virada do jogo, né? Eu vi a negação da família, da Marluce, e depois eu vi a família toda da Marluce se rendendo à figura mais forte e mais guerreira da família. Marluce, você participou dos 7 gatinhos? Mas era de marido e mulher. Marido e mulher. E foi nesse momento, cara. Foi lindo, sabia? Foi lindo acompanhar. Foi lindo acompanhar a virada do jogo e ver a família da Marluce se rendendo à figura mais forte da família, que no final foi a que segurou. Lindo, viu, ouvir? Porque ficou me lembrando aquela coisa até do Rubens Alves, né? Da areiazinha que entra na pérola incomoda tanto, né? E a areia que incomodou tanto virou pérola, né? Eu sou uma pessoa que leva um certo tempo para que as coisas que passam pela emoção possam se manifestar de maneira muito... Mas, claro que todas essas histórias, todas elas, de uma maneira ou outra, dialogam com a minha própria história, né? Enfim, são passagens de vida, dos personagens, dos embates, dos amores, desamores, eu acho que isso tudo... E eu estou numa fase também bastante intensa, porque eu estou viajando para o Japão brevemente, em maio, que diz respeito a essa questão da memória, né? Mas é uma memória que eu vou trilhar esse lugar da memória por um viés mais da poética mesmo, não necessariamente na história do meu pai, que nasceu lá e que veio ao Brasil com o irmão sozinho e constituiu família com minha mãe. E como é um lugar onde eu não... Enfim, esse lugar da família do meu pai eu não conheço, eu estou indo em encontro a esse lugar, mas no plano espiritual mesmo, não da árvore, da estrutura, enfim. De sentir um pouco essa terra.
e através da vida de um poeta do século XVII. Estou aí, estou bastante ansioso. Estou passando mal, inclusive, né, José? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Foi um presente de Aninha, obrigado pela insistência, porque eu não viria por conta da preparação de uma viagem que eu vou fazer amanhã a trabalho no Rio de Janeiro. Estou precisando arrumar as coisas, mas foi ótimo estar aqui com vocês. E obrigado. Que bom, obrigada, Túlio. Tá bom? Olha, a receita? A receita da minha avó. Hein? Só aperta, eu vou pegar o copo de café. Tá uma delícia. Tem aqui, dá uma delícia. Olha, ela vai de leve, menina. Ela avançou lá. Vai pegar um chutão.